Então, agradeço muito o convite para mesa tão eminente de amigos e colegas. Também agradeço o convite da Lucia, uma grande amiga e colega. Então, faz 15 anos agora que eu tenho uma relação tão produtiva com o UF. Espero que vai se aprofundar e intensificar ainda mais com outros projetos lá neste ano que vem. E quase 20 anos de colaboração com Silvia. Era mais ou menos a primeira pessoa que conheci na chegada em Brasil, fim de 98, quando a gente tivemos 11 anos. Então, foi o começo de tudo, né? 5, sim, exatamente. Mas, então, eu sou um pouco ambicioso hoje, então eu vou fazer uma comparação um pouco contextualizador das forças e formações econômicas militares, as economias das Forças Armadas, em Brasil, diferenciando e comparando com o caso de Egito. Por quê? Porque sou especialista em Brasil e Egito, mas também Egito. No Egito, em 2011, aconteceu um momento de grandes movimentos sociais, onde em 2011 também aconteceu uma intervenção militar no Cairo, no Egito. Em 2012 houve uma eleição democrática muito controversial e frágil. E em 2013 houve um golpe militar total. Então é um pouco um caso assim que a gente tem que analisar, porque tem muitas coisas parecidas com o Brasil e tem alguns exemplos que vale a pena pensar. Mas eu vou fazer um triângulo comparativo entre economias militares, culturas de populismo da direita e essas questões de mega obras sucessivas e fracassadas. Muito ligado com esse último ponto que levou Lenin sobre as questões de mega obras ou grandes projetos de desenvolvimento fracassado depois de mega eventos. Então, vou começar aqui. Pode passar para o próximo? Então, no centro do Oriente Médio, as Forças Armadas do Egito têm capturado os altos comandos da economia. Em 2018, as Forças Armadas egípcias reuniram os maiores empreendedores nacionais para completar o megaprojeto Al-Masa, apresentando como a maior cidade turística e centro hoteleiro de luxo do país, cuja entrada será simbolizada por uma gigantesca escultura reluzente de um diamante negro. Então, esse diamante então, diamante negro quer dizer que as Forças Armadas têm investido em mineria de diamantes e de petróleo, e também quer dizer a luxaria do elitismo que agora o capitalismo militar no Egito está abraçando. E nesse esforço paralelo, desde 2018, a autoridade de engenharia das Forças Armadas no Egito se afastou da dependência de investidores externos, como os Emirados Árabes Unidos, a Arábia Saudita, obtendo fundos de empreiteiros chineses. Hoje, a China, Fortune Land Development Company de Shanghai, e a Corporação de Engenharia da Construção do Estado da China, estão construindo os mais de 20 arranha-céus que compõem o Distrito Central de Negócios da chamada Nova Capital Administrativa do Egito, em Cairo. Essa foto. Também atua no trem da alta velocidade que ligará o CBD aos arredores do Cairo. Além de avançarem rapidamente na construção de uma torre de escritórios de 345 metros, que será o mais alta na África. Todo um capitalismo depois de um golpe militar. Enquanto isso, o relatório descreve a construção de um imenso complexo de escritórios que se chama o Octógono, que servirá como novo quartel-general para os militares. Nos Estados Unidos, a gente tem um maior escritório no mundo, que se chama o Pentágono, para as Forças Armadas. Então, o Egito vai ter um octágono para as Forças Armadas deles, então maior que os Estados Unidos. E nesse projeto,
de acordo com a proeminente publicação voltada para empreiteiros, pretende levar adiante a visão da antiga rota comercial da Rota da Seda, com um plano usado para conectar a China com a totalidade da Ásia e as partes orientais da África e da Europa, através de 6 rotas. O projeto simbolizará a cooperação mútua entre o Egito e a China para as futuras gerações. Além disso, o Serviço Geral da Inteligência do Egito, como se chama o Serviço de Inteligência em árabe? Alguém sabe? Sim. Marcas Dakar. Literalmente quer dizer centro de inteligência, mas inteligência como espiões quer dizer mukhabarat. É a pior palavra em árabe. O Mukhabarat, o Serviço de Inteligência Militar em Egito, tem comprado todas as emissoras de televisão do país e também 3 dos mais populares jornais periódicos em 2017. Essa notável ação de capitalismo com caráter absolutista das Forças Armadas foi feito por meio da empresa de investimentos com fins lucrativos do Mukhabarat, que se chama o Capital Aguia, esse pássaro, em cooperação com outra companhia que se chama o Capital Falcão. Então tem essa obsessão de simbolismo das pássaros predadores. Liderados por ex-membros do Ministério do Interior e policiais aposentados. No Brasil, por outro lado, as Forças Armadas uniformizadas são proibidas de envolvimento direto em projetos com o setor privado. No entanto, elas são extremamente importantes para criar capital, está seguindo bem, para criar capital, criar novos mercados para tecnologias de engenharia militar e venda de armas, além de ancorar novos desenvolvimentos de investimento em torno de megaprojetos no século XXI. Isso fornece um ponto útil de comparação entre os países do Oriente Médio e o país sul-americano. Por exemplo, em Brasil, as Forças Armadas constroem rodovias que penetram na região amazônica para trazer assentamentos e investimentos, inclusive em várias zonas francas lá no território amazônico, bem como um conjunto de projetos de promoção de biodiversidade e reflorestamento liderado pelo Exército, como o projeto Verde no Verde, o uniforme verde lá no Mato Verde. Enquanto isso, a base de exército no bairro de Deodoro, aqui no Rio de Janeiro, serviu como um importante centro para os Jogos Olímpicos, como vocês sabem, em 2016, quando o Estado promoveu soldados do exército e oficiais como ideais atletas campeões e como agentes heróicos de segurança pública e empreendedorismo patriótico. Então, esse momento dos Jogos Olímpicos em Deodoro pode ser como é também o papel muito visível das Forças Armadas em lutando contra a Zika, pode ser uma pré-legitimação da intervenção militar de hoje em dia, não? Então, nesse contexto, um conjunto de novas escolas secundárias dirigidas por militares foi aberto em todo o Brasil, ensinando valores não partidários, puramente brasileiros, em meio a ataques contra a orientação de direitos humanos e o caráter antirracista do currículo escolar brasileiro estabelecido pelo governo federal nos últimos anos, principalmente desde a Constituição Cidadã de 88. Como a gente sabe, Jair Bolsonaro é um exemplo da política que se aproveitou dessa movimentação e criação daquelas escolas. O candidato mesmo aproveite daquelas novas escolas militares que são convertidas, que tornam palanque para comícios dele. No Brasil, a ascensão de China também faz parte da história da militarização econômica. Os engenheiros militares do Brasil lideram a cooperação com indústrias militares em toda a África.
Em 2015, estabeleceram um novo conjunto de parcerias com o Exército Popular de Libertação chinês para transferências de tecnologia. As manobras militares conjuntas Brasil-China começaram em 2011, ano em que as empresas chinesas investiram 11 bilhões de dólares americanos no Brasil. Atualmente, sob pressão do programa dracônio de austeridade fiscal do governo Temer, os militares enfrentaram a perspectiva de cortes orçamentários, o que os encoraja a se concentrar em encontrar novos mercados para eles, talvez em intervenções domésticas ou também na venda de armas, particularmente à China. Como justificativa a tal impulso de rearmamento, Brasília reforça se tratar de ponto central da agenda de recuperação econômica nesse encaminhamento militar. Então, algumas tendências transregionais. Como esses casos demonstram, instituições estatais e agências de segurança militarizada em todo o mundo estão assumindo papéis novos, ou expandidos como investidores, empreiteiros ou até mesmo administradores de empresas e de mídia. Tais atores estão avançando em áreas anteriormente associadas às dimensões do setor privado e não militar. O fenômeno de interesse militar em ações que impulsionam mudanças estruturais no capitalismo não é novo. Então, a gente tem mesmo em América Latina e nos estudos do Oriente Médio atenção particular e também atenção dos ativistas desde os meados do século XX. Nessas duas regiões, pesquisadores se concentraram na militarização persistente do Estado e na relação de militarização estrutural com o populismo autoritário, na primeira, e com a intersecção de formações de secularismo, também da esquerda e também nacionalismo pós-colonial. Então, tem uma história um pouco desses debates. Mas o que eu quero sublinhar aqui, essa forma preeminente de hoje em dia, fica em torno muito de investimento em megaprojetos e mega-obras. E, de fato, grande parte do tradicional setor privado tornou-se um setor militar ou paramilitar dominado por lógicas e raciocínios de segurança. Ao contrário aos projetos populistas clássicos dos anos 30, 40, 50, essas lógicas de segurança em mega escala não são orientadas principalmente para a segurança pública mesmo, ou para patrimônio nacional, mas para projetos que favorecem os interesses dos grandes investidores do setor privado e de classe de investidores. Eu estou propondo aqui. Então, refiro-me a esses projetos como parte de economias políticas parapopulistas, não populistas, e não como regimes explicitamente populistas como sentido 20. Embora esses projetos pretendem ser para o povo ou para a proteção da nação, mas não são verdadeiramente populistas, porque mesmo que descendem um breve aumento nos empregos em construção, como essas obras e mega-obras de anos 2012, 13 e 14 aqui, eles não oferecem um futuro para a grande maioria das pessoas, seja como clientes, trabalhadores, massas ou benefícios substantivos desse desenvolvimento. Então, a gente tem essa interessante comparação entre duas economias super militarizadas aqui em Brasil e lá em Egito, mas em Egito, com a ajuda da China, todos os grandes mega-obras e novos investimentos são sucedidos muito rapidamente, mas aqui são abandonados com crise então, de desenvolvimento. Eu acho que a diferença entre a militarização no terreno urbano e do discurso do Estado, mesmo com todas essas comparações que você pode fazer, esse abandono dos megaprojetos e megaobras, e também todo a falar de todos os candidatos presidente, menos Alckmin, sobre a necessidade de tornar as megaobras e obras civis. Então, eu penso que isso é muito interessante, mas não quer dizer que mega-obra não é securitização, não é militarização. Militarização e mega-obra vão juntos. Então, eu fiz atenção nisso. Ok, mais?
Então, esse é o projeto do Novo Cairo, que é literalmente 300 vezes mais grande que projetos para os Jogos Olímpicos aqui no Brasil, e foi completidos em 3 anos. Agora o novo capital do Egito existe. Eu vou falar sobre os projetos aqui. Mas então, vamos falar mais especificamente. Então, vou falar um pouco mais sobre essa história da militarização e golpe em Egito, para entregar um pouco o que a gente pode aprender disso aqui no Brasil. Mas, então, com a eleição em 2014, confirmando a liderança militar de Sisi como presidente em Egito, as Forças Armadas egípcias se encontraram na descontável posição de serem explicitamente responsáveis pelo portfólio completo da governança do país, desenvolvimento econômico, esforços antiterrorismo e também para implementar toda a política social. Consequentemente, os militares deixaram de ser vistos como os heróis da Revolução Popular contra a ditadura para tornar agentes primários da repressão e de ditadura mesmo. Então, esse momento de proteger a população contra violência e problemas de segurança, eles ficaram como responsáveis para a crise de segurança pública e depois ficaram demonizados como origem do problema de crise de segurança pública. Então, mas então, também é interessante passar o caráter de gênero e passa aí, tem toda uma história, militarismo no Egito, que a gente pode conversar sobre isso mais tarde, mas curiosamente, dentro desse novo autoritarismo, novos investimentos das Forças Armadas em megaprojetos no Egito, a gente tem muitas mulheres egípcias, tem uma grande presença, quase todo o governo do Sisi são mulheres, são feministas da extrema direita, que são líderes, não são em posições simbólicas, são líderes de grandes corporações e centros de mídia e que servem como membros-chave do gabinete militar do Sisi. Entre eles são Dalil Khorshid, ex-ministra de Investimentos e diretora da Capital Agia, que coordenou a recente compra da companhia de mídia pelo Mahobarot, e muitos outros líderes assim, do feminismo do Estado, ou feminista da extrema direita, que então compõe um pouco o face popular, ou face social do governo militar. Então, uma coisa interessante é assim, o visual militar é mais ou menos um grupo de mulheres super potentes que são ligados com essa intersecção entre capital de China e a Arábia Saudita e as Forças Armadas. Então, uma coisa interessante. Tem toda uma... Ok, vamos falar 2 parágrafos mais sobre o caso de Brasil e depois vou fechar com a comparação. Então, o caso Brasil revela contradições e trajetórias de mudança que refletem sobre questões regionais mais amplas em termos da economia política militarizada. À véspera do impeachment da presidente Dilma Rousseff em 2016, o país varrido por 2 tipos de pânico de securitização. Um pânico de corrupção, como vocês sabem, liderado por juristas contra políticos eleitos, e um pânico de crime desencadeado por a rivalidade por governança entre grupos de narcotraficantes, batalhões PMs e milícias. Tal caso tem uma grande semelhança estrutural com o pânico de segurança no Egito em 2011 a 2013, que envolve os Baltagi, palavra para bandido ou bandido social. No Egito, Baltaga, ou bandidagem, suplementou
e algumas vezes deslocou a figura do terrorismo como medida primária de criminalização e deturpação da soberania popular e reivindicações de resistência das comunidades da classe trabalhadora e movimentos identificados como não islamistas. Então, não é para comparar o que tem aqui, mas essa figura de agora de ter uma grande justificação de militarização e para acabar com qualquer questão de soberania popular ou participação social, colocando no lugar dele essa figura de guerra contra bandido. E, então, um grande projeto global que está voltando com uma força muito rápido e muito intensivamente agora nesse momento, para especificamente porque a guerra contra o terrorismo ficou um pouco cansado, com muitas críticas, muita resistência, críticas contra a islamofobia, crítica contra a participação dos Estados Unidos nos países em invasões ilegais, mas uma figura de guerra contra bandido voltou a tomar lugar da guerra contra o terrorismo e também guerra contra insurgentes populares. Então, essa é uma questão global que eu acho interessante. No Brasil, a direita política ressurgente lançou acusações de bandidolatria. Com isso, tais grupos apontam o que seria idolatria ou adoração de bandidos pela esquerda e por liberais, além do suposto desprezo da comunidade de direitos humanos pela vida de policiais e soldados. Então, esse discurso bandidolatria, para mim, parece exatamente o mesmo discurso que os militares usaram no Egito para reprimir a revolução social e para justificar o golpe. Tem um discurso discurso contra Baltaga, que é bandidagem em árabe. Então, conclusão. A revolução de 25 de janeiro no Egito, em 2011, agora que essa revolução se chama, as Forças Armadas no Egito se chama a insurreição de bandidagem, essa revolução em 2011 afirmou a soberania do povo sobre o Estado e assim inspirou ondas. Eu vou falar sobre isso no momento. Então, essas ações e reações também provocaram uma reestruturação transregional em larga escala das ligações entre militarização política e desenvolvimento econômico. No final de janeiro deste ano de 2018, na véspera do 7º aniversário da Grande Revolução Egípcia de janeiro, um espectro parecia assombrar os líderes e juízes reacionários do mundo. Os tribunais brasileiros, como você sabe, negaram o recurso do ex-presidente Lula contra as acusações de corrupção. No Egito, no mesmo dia todo esse 25 de janeiro, nesse mesmo dia, o pré-candidato à presidência Khaled Ali, defensor da esquerda democrática, retirou-se do pleito após vários de seus funcionários de campanha serem presos, acusados de atos obscenos. Sami Anan, um general militar amplamente popular, liberal e respeitado, o rival do presidente Al-Sisi no Egito, foi detido, logo depois silenciado nas celas do aparato de segurança do Estado. Também tinha que encerrar sua campanha para presidente. Esses eventos foram seguidos por outros atos de repressão que revelaram uma dissidência surpreendente e forte dentro das próprias Forças Armadas egípcias, durante a segunda ditadura militar. Em dezembro de 2017, Ahmed Konsoa, um coronel do exército no Egito, lançou uma campanha online para presidente que ressoou com o discurso do coronel Gamal Abdel Nasser dos meados do século XX. Konsoa criticou o regime egípcio militar por vender o país para a Arábia Saudita e exigiu uma verdadeira agenda social e soberania popular para o povo. O coronel Konsoa foi rapidamente preso e recebeu uma pena de prisão de 6 anos. Na mesma época, o ex-comandante da Força Aérea e candidato para presidente também, Ahmed Shafiq, foi detido pelas forças de segurança egípcias e foi
então tinha que abandonar os planos para concorrer à eleição e fugir para Dubai. Então, neste contexto, poderíamos perguntar, os glamourosos, vamos passar para mais, não estava prestando atenção, mas tá, mais um, tá, sim, estou terminando. Então, deixa eu só para fechar mais facilmente. Então, a gente tem essa questão de grandes megaprojetos. Agora que tem os empreendedores militares em controle direto com o Egito, ou tem muitas influências sobre o uso de capital e geografia de investimento indiretos, como em Brasil. A gente tem remilitarização de questão de repressão de bandido, mas tomando lugar total do que é cidadania, o que é soberania popular. Tem essa comparação interessante. Mas o que é também interessante é que a gente aqui tem o fracasso, o parasito total de megaprojetos que são necessários para explicar o raciocínio daquele relacionamento entre as Forças Armadas e o povo. Mas em Egito, a Arábia Saudita tem, para mim, um surpreendente sucesso desses megaprojetos. Em Egito tem um novo capital que foi construído, e agora em Arábia Saudita tem toda uma nova província ao lado do Egito que se chama Neom. Não é núcleo de estudos do Oriente Médio, como aqui. Mesmas letras, mas quer dizer Neo Mustaqbal, quer dizer Neo Futuro. Então, mas é uma província que também às vezes se apresenta como país, província que só tem uma cidade, que é um grande projeto de livre comércio, que vai ter um banco de empreendedores militares e civis como governantes, e já está sendo construído e vai ser terminado em 3 ou 4 anos, essa grande cidade no centro grande, nova província, que inclui partes do Egito e partes de Jordânia, e não se fala abertamente, mas partes de Israel também. Grande, nova província, mas só tem uma cidadão. Pode passar? Você ouviu falar da Sofia, a primeira cidadão robô no mundo? Então, Sofia é um robô construído em Califórnia, mas um robô saudita, que é a primeira cidadã do Neom. De verdade, ela é cidadã, ela tem passaporte saudita, ela foi nomeada cidadã pela rei da Arábia Saudita. Ela aqui fala numa conferência de investidores militares para a província Neom e para o Egito. Então, essa ideia de tomar lugar mesmo da soberania popular, dessa questão social, de colocar um robô literalmente que promove nas conferências internacionais de investidores investimentos no setor militar no Oriente Médio para desenvolver-se novos megaprojetos coordenados pelas companhias de construção chinesas e os capitalistas militares. É uma nova ordem, parece ciência ficção, mas nova ordem que apareceu no Oriente Médio depois do golpe militar, depois da Revolução Árabe em 2011. Então, o futurismo distópico que emergiu do golpe militar em 2013, o discurso sobre bandidagem e o apagamento total da soberania popular, é questão de cidadania social, é uma questão que a gente tem que pensar mesmo, porque parece fantástica as possibilidades nesse mundo, mas aconteceu. Aqui a gente tem muitas mesmas tendências, mas tem um momento agora onde tudo é possível, né? Mas o que está acontecendo no outro lado do mundo tem muito a ver com muitas das mesmas tendências. Tecnologia, presença da China, a obsessão com mega-obras, a obsessão com bandidagem, mas o fruto dele foi o novo mundo distópico mesmo, com nenhuma cidadania, menos nossa amiga Sofia, primeira cidadã robota. Então, obrigado. Obrigado muito pela atenção.